From the Conference Center in Salt Lake. Diretamente do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, essa é a sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Anual número 194 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre os líderes da igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, we welcome Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Anual número 194 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson pediu-me que eu dirigisse essa sessão. Estendemos nossas saudações aos membros da igreja e amigos no mundo todo que participam desta reunião por meio do rádio, da televisão, da internet ou por transmissão via satélite. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do tabernáculo da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Andrew Answorth e Richard Elliott ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Come Rejoice, Venha Regozijar-se. A oração de abertura será então oferecida pelo elder Carlos G. Revidio, do 70. Our dear Heavenly Father,
Nosso querido Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti para iniciar esta sessão de conclusão dessa maravilhosa conferência com gratidão em nosso coração e agradecer-Te por Teu amado Filho Jesus Cristo, que foi enviado, e também por Seu sacrifício expiatório que nos permite voltar à Tua presença. Nós Te agradecemos pela restauração do Evangelho nesses dias. Agradecemos pelos missionários que pregam o Evangelho em todo o mundo. Por favor, abençoa-os. Somos gratos, Pai, por profetas e apóstolos, e especialmente por termos conosco Teu amado profeta, o presidente Nelson, hoje conosco nessa reunião. Por favor, abençoa-o com força, assim como os membros da primeira presidência e todos os apóstolos. Oramos nesse momento, Pai, para que Tu envies Teu Espírito para que esteja conosco, que nos ajude a entender, que abra nosso coração. Oramos também, Pai, para que aumentemos nossa fé em Ti, para que encontremos mais alegria nesta vida ao nos achegarmos a Ti e ao Te seguirmos. Essa é a nossa humilde oração, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. We will now be pleased to hear from Elder D. Temos Todd. agora o prazer de ouvir o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos o Elder Taylor G. Godoy, do 70. Após suas palavras, o coro cantará Softly and Tenderly Jesus is Calling. Suave e eternamente Jesus nos chama. Após o hino, ouviremos o Elder Gary E. Stevenson, do Quórum dos 12 Apóstolos, e o Elder Matthias Held, do 70. Em 1832, Joseph Smith e Sidney Rigdon tiveram uma notável visão sobre o destino eterno dos filhos de Deus. Essa revelação falava de 3 reinos celestiais. O presidente Dallin H. Oaks falou a respeito desses reinos de glória em outubro passado, observando que, pelo triunfo e pela glória do Cordeiro, todos os filhos de Deus, exceto alguns poucos indivíduos, serão no final redimidos para um desses reinos, de acordo com os desejos manifestados por meio de suas escolhas. O plano de redenção estabelecido por Deus constitui uma oportunidade universal para todos os seus filhos, não importa quando e onde tenham vivido na terra. Embora a glória até mesmo do menor dos 3 reinos, o celestial, ultrapasse todo o entendimento, a esperança de nosso Pai é que escolhamos, e pela graça de seu Filho qualifiquemo-nos, para o mais elevado e mais glorioso desses reinos, o celestial, onde poderemos desfrutar a vida eterna como co-herdeiros com Cristo. O presidente Russell M. Nelson nos aconselhou a pensar celestial, tornando o reino celestial nossa meta eterna, e depois a ponderar cuidadosamente onde cada uma de nossas decisões aqui na Terra nos colocará no mundo vindouro. Os habitantes do reino celestial são aqueles que receberam o testemunho de Jesus, que são homens justos, aperfeiçoados por meio de Jesus, o mediador do novo convênio. Os habitantes do segundo reino, o terrestrial, são descritos como essencialmente bons, incluindo os homens honrados da terra, que foram cegados pela astúcia dos homens. A principal característica limitante desses habitantes é que eles não são valentes no testemunho de Jesus. Por outro lado, os habitantes do mais inferior dos reinos, o celestial, são aqueles que não receberam o Evangelho, nem o testemunho de Jesus. Observem que a característica que distingue os habitantes de cada reino é como eles se relacionam com o testemunho de Jesus, variando de 1, devoção sincera, a 2, não ser valentes, e 3, rejeição total. A reação de cada pessoa determina seu futuro eterno. O que é o testemunho de Jesus?
É o testemunho do Espírito Santo de que ele é o divino Filho de Deus, o Messias e Redentor. É o testemunho de João de que Jesus estava no princípio com Deus, de que ele foi o Criador do céu e da terra, e de que nele estava o Evangelho. E o Evangelho era a vida, e a vida era a luz dos homens. É o testemunho dos apóstolos e profetas, de que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. É o conhecimento de que não há qualquer outro nome pelo qual seja concedida a salvação. É o testemunho último de todos, dado pelo profeta Joseph Smith, de que ele vive, que ele é o unigênito do Pai, que por ele, e por meio dele, e dele os mundos são e foram criados, e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Depois de termos recebido esse testemunho, existe a pergunta: o que faremos a respeito dele? Os herdeiros do reino celestial recebem o testemunho de Jesus no sentido mais pleno, sendo batizados, recebendo o Espírito Santo e vencendo pela fé. Os princípios e as verdades do Evangelho de Jesus Cristo governam as prioridades e as escolhas deles. Pelo menos alguns dos que estarão no reino terrestrial também aceitam o testemunho de Jesus, mas se distinguem pelo que não fazem a respeito dele. Não ser valente no testemunho do Salvador sugere um certo grau de apatia ou descuido, ou ser morno, que é o contrário do que fez o povo de Amon no livro de Mormon, por exemplo, que se distinguia por seu zelo para com Deus. Os habitantes do reino celestial são aqueles que rejeitam o testemunho de Jesus, junto com seu evangelho, seus convênios e seus profetas. Eles são descritos por Abinadi como havendo seguido suas próprias vontades e desejos carnais, não havendo nunca procurado o Senhor enquanto os braços de misericórdia lhes estavam estendidos, porque os braços de misericórdia lhes foram estendidos e não os aceitaram. O que significa ser valente no testemunho de Jesus? Há várias possibilidades que poderiam ser levadas em consideração ao respondermos a essa pergunta. Vou mencionar algumas delas. Ser valente no testemunho de Jesus certamente inclui nutrir e fortalecer esse testemunho. Os verdadeiros discípulos não ignoram as coisas aparentemente pequenas que sustentam e fortalecem seu testemunho de Jesus, como a oração, o estudo das Escrituras, a observância do dia do Senhor e a participação no sacramento, a ministração e a adoração na casa do Senhor. O presidente Nelson nos lembra que, com assustadora rapidez, um testemunho que não é nutrido diariamente pela boa palavra de Deus pode desmoronar. Portanto, precisamos de experiências diárias de adoração ao Senhor e de estudo do Evangelho. Ser valente também sugere compartilhar esse testemunho aberta e publicamente. No batismo, confirmamos nossa disposição de servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que nos encontremos, mesmo até a morte. Especialmente nesta época de Páscoa, publicamente proclamamos com alegria e sem reservas nosso testemunho do Cristo ressurreto e vivo. Um aspecto de ser valente no testemunho de Jesus é dar ouvidos a seus mensageiros. Deus não nos força a seguir o melhor caminho, o caminho do convênio, mas instrui seus profetas a fazer com que tenhamos plena consciência das consequências de nossas escolhas. E isso não serve apenas para os membros de sua igreja. Por meio de seus profetas e apóstolos, ele amorosamente implora a todos no mundo que deem ouvidos à verdade que os libertará, que os poupará de sofrimentos desnecessários e que lhes trará alegria duradoura. Ser valente no testemunho de Jesus significa incentivar outras pessoas pela palavra e pelo exemplo a ser igualmente valentes, especialmente as de nossa própria família. O elder Neil A. Maxwell certa vez se dirigiu aos membros essencialmente honrados da igreja que deslizam pela superfície quando deveriam aprofundar sua participação e que estão displicentemente e não zelosamente empenhados.
Observando que todos são livres para escolher, o elder Maxwell lamentou: infelizmente, porém, quando alguns escolhem ser negligentes, eles não estão escolhendo apenas para si, mas para as próximas gerações também. Pequenos equívocos nos pais podem produzir grandes desvios nos filhos. As gerações anteriores em uma família podem ter demonstrado dedicação, enquanto alguns na geração atual demonstram falta de comprometimento. Lamentavelmente, na próxima geração, alguns podem optar pela dissensão à medida que a perda gradual cobra seu preço. Há muitos anos, o elder John H. Goldberg contou a história de uma jovem família que morava em um pequeno ramo no Havaí, no início do século XX. Eles eram membros da igreja havia cerca de 2 anos, quando uma de suas filhas adoeceu e foi hospitalizada com uma doença desconhecida. No domingo seguinte, na igreja, o pai e o filho prepararam o sacramento como faziam na maioria das semanas. Mas quando o jovem pai se ajoelhou para abençoar o pão, o presidente do ramo, percebendo quem estava à mesa do sacramento, de repente se levantou e gritou: "Pare, você não pode tocar no sacramento. Sua filha tem uma doença desconhecida. Saia imediatamente enquanto outra pessoa prepara um novo pão para o sacramento. Você não pode ficar aqui, vá." O pai, em choque, olhou profundamente nos olhos do presidente do ramo e depois para a congregação, e percebendo o nível de apreensão e de constrangimento de todos, fez um gesto para sua família e eles saíram silenciosamente da capela. Nenhuma palavra foi dita enquanto a família desanimada caminhava até sua pequena casa. Lá, eles se sentaram em círculo e o pai disse: "Por favor, fiquem em silêncio até que eu esteja pronto para falar." O jovem filho ficou pensando no que fariam para se vingar da vergonha pela qual haviam passado. Eles matariam os porcos do presidente do ramo? Queimariam sua casa? Ou se filiariam a outra igreja? Eles ficaram em silêncio por 5, 10, 15, 25 minutos. Os punhos cerrados do pai começaram a relaxar e lágrimas surgiram em seus olhos. A mãe começou a chorar e logo todos os filhos choravam baixinho. O pai olhou para a esposa e disse: "Eu te amo." E em seguida repetiu essas palavras a cada um de seus filhos: "Amo todos vocês e quero que fiquemos juntos para a eternidade como família." E a única maneira para que isso aconteça é que todos sejamos bons membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e sejamos selados pelo santo sacerdócio no templo. Esta não é a igreja do presidente do ramo, esta é a Igreja de Jesus Cristo. Não permitiremos que qualquer homem, mágoa, vergonha ou orgulho nos impeçam de ficarmos juntos para sempre. No próximo domingo, voltaremos à igreja. Ficaremos isolados até que saibamos qual é a doença de nossa filha, mas voltaremos. Eles voltaram à igreja, a filha se recuperou e a família foi selada no templo de Laie, Havaí, quando sua construção foi concluída. Hoje, bem mais de 100 almas chamam esse pai, avô e bisavô de bem-aventurado, porque ele manteve seus olhos na eternidade. O último aspecto que mencionarei a respeito de ser valente no testemunho de Jesus é nossa busca individual pela santidade pessoal. O profeta Mormon descreve um grupo de santos que perseverou dessa maneira, apesar de ter passado por muitas aflições. Não obstante, jejuavam e oravam frequentemente e tornavam-se cada vez mais fortes em sua humildade e cada vez mais firmes na fé em Cristo, enchendo a alma de alegria e consolo, sim, purificando e santificando o coração. Santificação essa resultante da entrega de seu coração a Deus. Essa poderosa mudança de coração que buscamos, entregar nosso coração a Deus e renascer espiritualmente pela graça do Salvador. Meu convite é o de agirmos agora para garantir nosso lugar como alguém que é valente no testemunho de Jesus. Uma vez que o arrependimento pode ser necessário, não deixe o dia do arrependimento para o fim,
pois na hora que menos esperais, o verão terá passado, a colheita estará terminada, e vossa alma não estará salva. Sejam zelosos em cumprir seus convênios com Deus. Não se sintam ofendidos devido à severidade da palavra. Lembrem-se de conservar sempre o nome de Cristo escrito em vosso coração, para que não vos encontreis à mão esquerda de Deus, mas para que osais e conheçais a voz pela qual sereis chamados e também o nome pelo qual Ele vos chamará. E por fim, ponde isto em vosso coração, que fareis as coisas que Jesus vos ensinar e que vos ordenar. Nosso Pai deseja que todos os seus filhos que assim desejarem desfrutem a vida eterna com Ele em seu reino celestial. Jesus sofreu, morreu e ressuscitou para tornar isso possível. Ele subiu aos céus e sentou-se à mão direita de Deus para reclamar do Pai os direitos de misericórdia que tem sobre os filhos dos homens. Oro para que todos sejamos abençoados com um ardente testemunho do Senhor Jesus Cristo. Que nos regozijemos e sejamos valentes nesse testemunho e desfrutemos os frutos de sua graça continuamente em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. In our lives continually. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. Hoje gostaria de começar prestando o meu testemunho da completa certeza que tenho em meu coração de que Deus escuta nossas orações e a responde de maneira muito pessoal. Em um mundo que está passando por momentos de incerteza, dor, decepção e desgosto, podemos nos sentir propensos a confiar mais nas habilidades e preferências pessoais, bem como no conhecimento e na segurança que o mundo oferece. Isso faz com que coloquemos em segundo plano a verdadeira fonte de socorro e apoio que pode combater os desafios dessa vida mortal. Lembro-me de uma ocasião em que fui hospitalizado por causa de uma doença. Era difícil pegar no sono. Quando apagava as luzes e o quarto ficava escuro, eu vi um aviso no teto que dizia: "Peça ajuda, evite quedas." Para minha surpresa, no dia seguinte, observei a mesma mensagem escrita em vários lugares no quarto. Por que essa mensagem era tão importante? Quando indaguei a enfermeira sobre isso, ela disse: "É para prevenir qualquer lesão que possa intensificar a dor que você já tem." Esta vida, por natureza, traz experiências dolorosas, algumas inerentes ao nosso corpo físico, outras por causa de nossas fraquezas e aflições, algumas devido à maneira com que outros usam seu arbítrio, e outras em virtude de como usamos o nosso. Será que existe uma promessa mais grandiosa do que a que o próprio Salvador fez quando declarou: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei ou peça ajuda e abrir-se-vos-á"? A oração é um meio de comunicação com o nosso Pai Celestial que nos permite pedir ajuda para evitar quedas. No entanto, há circunstâncias em que podemos pensar que o nosso pedido de ajuda não foi ouvido, porque não recebemos uma resposta imediata, ou não foi de acordo com as nossas expectativas. Isso, às vezes, causa ansiedade, tristeza e decepção. Mas lembrem-se de como Nefe demonstrou fé no Senhor quando disse: "Por que não pode ensinar-me a construir um navio?" Agora, eu lhes pergunto: por que o Senhor também não pode nos ensinar para evitar que soframos uma queda? Confiar nas respostas do Senhor implica aceitar que seus caminhos não são os nossos caminhos e que todas as coisas deverão realizar-se a seu tempo. A certeza de saber que somos filhos de um Pai Celestial amoroso e misericordioso deve ser a motivação para pedir ajuda em oração devota, com a atitude de orar sempre e não desfalecer, a fim de que a nossa ação seja para o bem-estar de nossa alma. Imaginem os sentimentos do Pai Celestial quando em cada oração fizermos uma súplica em nome de seu Filho Jesus Cristo. Que poder e ternura serão mostrados se assim o fizermos. As Escrituras estão repletas de exemplos de pessoas que pediram ajuda a Deus,
para que não sofressem quedas. Elamã e seu exército, enquanto enfrentavam aflições, pediram ajuda a Deus, vertendo sua alma em oração. Eles receberam confiança, paz, fé e esperança, obtendo coragem e determinação até alcançarem seu objetivo. Imaginem como Moisés deve ter pedido ajuda e clamado a Deus, estando entre o Mar Vermelho e os egípcios que se aproximavam para atacar, ou Abraão, ao obedecer a ordem de sacrificar seu filho Isaque. Tenho certeza de que todos vocês já tiveram e ainda terão experiências em que pedir ajuda será a resposta para não sofrer uma queda. Há 30 anos, enquanto minha esposa e eu estávamos nos preparando para o nosso casamento civil e no templo, recebemos um telefonema informando que os casamentos civis tinham sido cancelados devido a uma greve. Recebemos esse telefonema 3 dias antes da cerimônia agendada. Depois de várias tentativas em outros cartórios e sem encontrar horários disponíveis, começamos a nos sentir angustiados, sem saber se realmente conseguiríamos nos casar conforme planejado. Minha noiva e eu pedimos ajuda a Deus em fervorosa oração. Finalmente, alguém nos falou sobre um cartório em uma pequena cidade nos arredores, onde um conhecido meu era prefeito. Sem hesitar, fomos visitá-lo e perguntamos se seria possível nos casar naquele cartório. Para nossa alegria, ele concordou. Sua secretária enfatizou que deveríamos obter uma certidão naquela cidade e entregar todos os documentos no dia seguinte, antes do meio-dia. Como combinado, fomos para aquela pequena cidade e passamos na delegacia para solicitar o documento exigido. Para nossa surpresa, o policial disse que não nos daria o documento, porque muitos casais jovens fugiam de suas famílias para se casarem secretamente naquela cidade, o que obviamente não era o nosso caso. Novamente, fomos vencidos pelo medo e pela tristeza. Lembro-me de como pedi ajuda ao meu Pai Celestial em silêncio, para não sofrer uma queda. Recebi uma clara impressão em minha mente, dizendo repetidas vezes: recomendação para o templo, recomendação para o templo. Imediatamente, para o espanto de minha noiva, mostrei ao policial minha recomendação para o templo. Tivemos uma grande surpresa quando ouvimos ele perguntar: por que não me disseram que eram membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Conheço bem a sua igreja. Ele imediatamente começou a preparar o documento. Ficamos ainda mais surpresos quando o policial saiu da delegacia sem dizer uma palavra. Haviam-se passado 50 minutos e ele não tinha voltado. Eram 11h55 da manhã e tínhamos até o meio-dia para entregar os papéis. De repente, ele apareceu com o documento e um lindo filhote de cachorro e nos disse que era nosso presente de casamento. Corremos para a prefeitura com o nosso documento e o nosso novo cachorro. Então, vimos um carro do governo vindo em nossa direção. Parei bem na frente dele. O carro parou e vimos a secretária nele. Quando nos viu, ela disse: desculpe, disse para vocês chegarem antes do meio-dia. Agora tenho outro compromisso. Com humildade, orei em silêncio, pedindo ajuda de todo o coração ao meu Pai Celestial, clamando mais uma vez para não sofrer uma queda. De repente, o milagre aconteceu. A secretária disse: que cachorrinho lindo! Onde posso encontrar um desses para o meu filho? É para você, respondemos imediatamente. A secretária olhou para nós com surpresa e disse: está bem, vamos ao escritório fazer os preparativos. 2 dias depois, Carol e eu nos casamos no civil, como planejado, e depois fomos selados no templo de Lima, Peru. É claro que precisamos lembrar que pedir ajuda é uma questão de fé e de ação. Fé para reconhecer que temos um Pai Celestial que responde às nossas orações de acordo com sua infinita sabedoria. E então, ação, fazendo as coisas de acordo com o que pedimos. Orar e pedir ajuda podem ser um sinal de nossa esperança, mas agir depois de orar é um sinal de que nossa fé é real, que ela é testada em momentos de dor, medo e decepção. Sugiro que levem em consideração os seguintes pontos. Primeiro, pensem sempre no Senhor como sua primeira opção na hora de pedir ajuda. Segundo, peçam ajuda, evitem quedas. Voltem-se para Deus em sincera oração. Terceiro,
Depois de orar, façam tudo o que puderem para obter as bênçãos pelas quais oraram. Quarto, sejam humildes em aceitar a resposta no tempo e a maneira do Senhor. E quinto, não parem. Permaneçam firmes no caminho do convênio enquanto esperam por uma resposta. Neste exato momento, talvez haja alguém que, devido às circunstâncias, sinta que está prestes a sofrer uma queda e queira pedir ajuda, como Joseph Smith pediu quando clamou: Ó Deus, onde estás? Até quando tua mão será retida? Mesmo em circunstâncias como essas, orem com um ímpeto espiritual, conforme ensinou o presidente Nelson, porque suas orações são sempre ouvidas. Lembre-se deste hino. Com fervor fizeste a prece ao amanhecer. Suplicaste pela graça e amparo deste dia em adoração. Que repouso alcançado é a humilde oração, que ao mais desalentado traz consolação. Ao orar, podemos ser acolhidos por nosso Pai Celestial, que enviou seu Filho unigênito para aliviar nossos fardos, porque se pedirmos ajuda a Deus, testifico que não cairemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for
As Lisa and I travel on assignment Quando throughout Lisa e eu viajamos em designações por todo o mundo, apreciamos o privilégio de nos encontrar com vocês em congregações grandes e pequenas. Sua devoção à obra do Senhor nos fortalece e é um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Voltamos para casa depois de cada viagem nos perguntando se conseguimos oferecer tanto quanto recebemos. Quando viajamos, temos pouco tempo para conhecer pontos turísticos. No entanto, sempre que possível, dedico alguns momentos a uma paixão particular. Interesso-me por arquitetura e design e tenho um fascínio especial por pontes. As pontes suspensas me encantam. Seja Rainbow Bridge em Tóquio, a Tsing-Ma Bridge em Hong Kong, a Tower Bridge em Londres ou outras que já vi, fico admirado com a genial engenharia desenvolvida nessas estruturas complicadas. As pontes nos levam a lugares que de outra forma não poderíamos ir. Antes de eu continuar, gostaria de mencionar que depois de eu preparar esta mensagem, um trágico acidente envolvendo uma ponte aconteceu na cidade de Baltimore. Lamentamos a perda das pessoas envolvidas e prestamos nossas condolências às famílias afetadas. Recentemente, uma designação de conferência me levou à Califórnia, onde mais uma vez atravessei a icônica Golden Gate Bridge, que é considerada uma maravilha da engenharia mundial. Essa estrutura monumental combina uma forma deslumbrante, um propósito funcional e uma engenharia magistral. É uma ponte suspensa clássica, com duas torres sustentadas por pilares maciços. As colossais e majestosas torres gêmeas que sustentam o peso e se elevam acima do oceano foram os primeiros elementos a serem construídos. Juntos, elas suportam a carga dos cabos de suspensão principais, que se estendem de um lado ao outro, assim como a carga dos cabos verticais que sustentam a pista na parte de baixo. A extraordinária capacidade de estabilização, o poder da torre, é a mágica por trás da engenharia da ponte. As imagens do início da construção da ponte são um testemunho desse princípio da engenharia. Cada elemento da ponte é suportado pelas torres simétricas, ambas interdependentemente conectadas entre si. Quando a ponte é construída com suas poderosas torres firmemente posicionadas e os pilares ancorados em um alicerce de concreto, ela se torna uma imagem de força e beleza. Hoje, através das lentes do Evangelho, eu os convido a olhar para essa ponte imponente com suas altas torres gêmeas construídas sobre um alicerce sólido. No final do ministério de Jesus Cristo, durante o que hoje chamamos de Semana Santa, um fariseu que era doutor da lei fez ao Salvador uma pergunta que ele sabia que era quase impossível de se responder. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? O doutor, para o experimentar e buscando uma resposta com base jurídica, com intenção aparentemente enganosa, recebeu uma resposta genuína, sagrada e divina. Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Voltando à nossa analogia da ponte, esta é a primeira torre. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a segunda torre. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estes são os demais elementos da ponte. Vamos examinar cada um dos dois grandes mandamentos revelados e citados na resposta de Jesus Cristo. Ao fazermos isso, que tenhamos em mente a imagem da magnífica ponte suspensa. O primeiro mandamento é amar ao Senhor de todo o coração, alma e pensamento. Nessa resposta, Jesus Cristo condensa a essência da lei incorporada nos ensinamentos sagrados do Velho Testamento. Amar ao Senhor é algo que se concentra primeiramente em seu coração, sua própria natureza. O Senhor pede que vocês amem de toda a sua alma, todo o seu ser consagrado e, finalmente, amem de todo o seu pensamento, sua inteligência e seu intelecto. Para Deus, o amor não é limitado ou finito, ele é infinito e eterno. Para mim, a aplicação do primeiro grande mandamento às vezes pode parecer abstrata, até mesmo intimidadora. Felizmente, quando pondero sobre outros ensinamentos de Jesus, esse mandamento se torna muito mais compreensível. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Isso eu consigo fazer. Consigo amar o Pai Celestial e Jesus Cristo, o que me leva à oração, ao estudo das Escrituras e à adoração no templo.
Amamos o Pai e o Filho por meio do pagamento do dízimo, ao santificarmos o dia do Senhor, ao termos uma vida virtuosa e casta e ao sermos obedientes. Amar ao Senhor é algo que é geralmente medido em pequenos atos diários, passos no caminho do convênio. Para os jovens, usar as mídias sociais para edificar em vez de destruir, sair de uma festa, de um filme ou de uma atividade que conflitem com seus padrões, mostrar reverência pelas coisas sagradas. Reflitam sobre esse terno exemplo. Nos domingos de jejum, Vence e eu batíamos a porta de uma casa pequena e humilde. Nós e outros diáconos do quórum já esperávamos ouvir as palavras "por favor, entrem", ditas de modo acolhedor, com um forte sotaque alemão, altas o suficiente para as ouvirmos do outro lado da porta. A irmã Mueller era uma das várias viúvas imigrantes na ala. Ela não conseguia nos atender com muita facilidade, pois sua visão era debilitada. Quando entrávamos naquela casa com pouca iluminação, ela nos cumprimentava com perguntas gentis. Qual é o nome de vocês? Como vocês estão? Vocês amam o Senhor? Respondíamos às perguntas e mencionávamos que tínhamos ido receber sua oferta de jejum. Apesar de nossa pouca idade, suas difíceis circunstâncias ficavam rapidamente aparentes e sua resposta cheia de fé nos tocava profundamente. Coloquei uma moeda em cima do balcão esta manhã. Sinto-me muito grata por fazer essa oferta de jejum. Vocês poderiam, por gentileza, colocar a moeda no envelope e preencher minha papeleta da oferta de jejum? O amor dela pelo Senhor elevava a nossa fé toda vez que saíamos de sua casa. O rei Benjamim prometeu um poder notável para aqueles que seguissem o primeiro grande mandamento. Quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Eis que são abençoados em todas as coisas, e se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu em um estado de felicidade sem fim. Jesus então disse: "E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a segunda torre da ponte." Aqui Jesus faz uma ponte entre nosso olhar celestial, de amar ao Senhor, e nosso olhar terreno, de amar nossos semelhantes. Um é interdependente do outro. O amor ao Senhor não é completo se negligenciarmos nosso próximo. Esse amor que externamos inclui todos os filhos de Deus, a despeito de gênero, classe social, raça, sexualidade, renda, idade ou etnia. Buscamos aqueles que estão feridos e angustiados, os marginalizados, pois todos são iguais perante Deus. Socorremos os fracos, erguemos as mãos que pendem e fortalecemos os joelhos enfraquecidos. Reflitam sobre este exemplo. O irmão Evans ficou surpreso quando se sentiu inspirado a parar o carro e a se dirigir à casa de uma família desconhecida. Quando uma mãe viúva com mais de 10 filhos atendeu a porta, a difícil situação e as grandes necessidades da família se tornaram evidentes para ele. A primeira era simples: pintar a casa deles, algo que foi seguido por muitos anos de ministração temporal e espiritual. Posteriormente, aquela mãe agradecida escreveu sobre seu amigo que foi enviado pelo céu. Você passou sua vida ajudando os mais humildes. Eu gostaria muito de ouvir as coisas que o Senhor tenha a lhe dizer ao expressar a gratidão dele pelo bem que você fez financeira e espiritualmente para as pessoas das quais somente você e ele sabem da existência. Obrigado por nos abençoar de tantas maneiras, pelos missionários que você enviou à nossa casa. Muitas vezes me pergunto se o Senhor escolheu exclusivamente você ou se você foi o único que ouviu. Amar ao próximo inclui atos de bondade e de serviço, semelhantes aos de Cristo. Vocês podem deixar de lado os rancores, perdoar os inimigos, acolher seus vizinhos, ministrar a eles e ajudar os idosos? Cada um de vocês se sentirá inspirado ao construir sua própria torre de amor ao próximo. O presidente Nelson ensinou: ajudar os outros, fazer um esforço consciente para cuidar das pessoas, tanto quanto ou mais do que cuidamos de nós mesmos, é nossa alegria, especialmente quando não é conveniente e quando nos tira de nossa zona de conforto.
Viver esse segundo mandamento é a chave para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Jesus ensinou posteriormente: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso é muito instrutivo. Há uma importante interdependência entre amar ao Senhor e amar ao próximo. Para que a Golden Gate Bridge desempenhe a função para a qual foi projetada, ambas as torres são igualmente fortes e têm igual poder de suportar o peso dos cabos de suspensão, da pista e do tráfego que cruza as pontes. Sem essa simetria proporcionada pela engenharia, a estrutura da ponte poderia ficar comprometida, podendo levá-la até mesmo a desabar. Para que qualquer ponte suspensa cumpra sua função, as torres devem funcionar juntas em total harmonia. Semelhantemente, nossa capacidade de seguir a Jesus depende de nossa força e de nosso poder para viver o primeiro e o segundo mandamentos com equilíbrio e igual devoção a ambos. A crescente contenda no mundo sugere, entretanto, que às vezes deixamos de ver essas coisas ou de nos lembrar delas. Algumas pessoas estão tão concentradas em cumprir os mandamentos que demonstram pouca tolerância com aquelas a quem consideram menos justas. Algumas pessoas acham difícil amar aquelas que escolhem viver sua vida fora do convênio ou até mesmo sem qualquer envolvimento com religião. Por outro lado, há aquelas que enfatizam a importância de amar ao próximo, mas deixam de reconhecer que todos nós somos responsáveis perante Deus. Algumas recusam totalmente o conceito de que exista algo como verdade absoluta, ou certo e errado, e que a única coisa exigida de nós é a tolerância e a aceitação total das escolhas de outras pessoas. Qualquer um desses desequilíbrios pode fazer com que sua ponte espiritual fique inclinada e até caia. O presidente Oakes descreveu essa questão quando disse: somos ordenados a amar todas as pessoas, uma vez que a parábola do bom samaritano diz que todos são o nosso próximo. No entanto, o zelo ao guardar esse segundo mandamento não pode fazer com que nos esqueçamos do primeiro: amar a Deus de todo o coração, alma e pensamento. A questão para cada um de nós é como construímos nossa própria ponte de fé e devoção, erguendo altas torres de amor a Deus e ao próximo. Bem, basta começar. Nossos esforços iniciais podem ser um plano anotado em um guardanapo ou um projeto em estágio inicial da ponte que esperamos construir. Eles podem consistir em algumas metas realistas para entender mais o Evangelho do Senhor ou prometer julgar menos as outras pessoas. Ninguém é jovem ou velho demais para começar. Com o passar do tempo, um bom planejamento ponderado e em espírito de oração. Ideias simples são refinadas. Novas ações se tornam hábitos. Os primeiros rascunhos se transformam em projetos aperfeiçoados. Construímos nossa ponte espiritual pessoal, com o coração e a mente dedicados ao Pai Celestial e a seu Filho unigênito, bem como a nossos irmãos e a nossas irmãs, com quem nos divertimos, trabalhamos e convivemos. Nos próximos dias, quando vocês passarem por uma majestosa ponte suspensa, ou mesmo quando virem uma foto de suas torres imponentes, convido-os a se lembrar dos 2 grandes mandamentos descritos por Jesus no Novo Testamento. Que as instruções do Senhor nos inspirem. Que nosso coração e nossa mente sejam elevados, para amarmos ao Senhor e que externemos nosso amor ao próximo. Que isso fortaleça nossa fé em Jesus Cristo e em sua expiação, da qual presto testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Recentemente, ao dirigir por uma cidade que não conhecíamos, desatentamente entrei em uma saída errada. Isso fez com que minha esposa e eu entrássemos em uma rodovia expressa na qual percorremos intermináveis quilômetros até encontrarmos um retorno. Tínhamos recebido um gentil convite para visitar a casa de um amigo e estávamos preocupados com a possibilidade de chegarmos muito mais tarde do que o previsto. Enquanto estávamos na rodovia, procurando desesperadamente uma saída, culpei a mim mesmo por não estar muito atento ao sistema de navegação. Essa experiência me fez pensar que, às vezes, tomamos decisões erradas na vida
e que devemos conviver humilde e pacientemente com as consequências dessas decisões até que sejamos capazes de mudar nosso curso novamente. Viver é tomar decisões. Nosso Pai Celestial nos deu o dom divino do arbítrio, especificamente para que pudéssemos aprender por meio de nossas escolhas, tanto as certas quanto as erradas. Corrigimos nossas escolhas erradas quando nos arrependemos. É assim que o crescimento acontece. O plano do Pai Celestial para nós pode ser resumido em aprendizado, desenvolvimento e progresso em direção à vida eterna. Desde que minha esposa e eu fomos ensinados pelos missionários e nos filiamos à igreja há muitos anos, sempre fico impressionado com os profundos ensinamentos de Leí a seu filho Jacó no livro de Mórmon. Ele lhe ensinou que o Senhor Deus concedeu que o homem agisse por si mesmo e que é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Para podermos exercer nosso arbítrio, precisamos ter opções opostas a considerar. Nesse sentido, o livro de Mórmon também nos lembra que fomos ensinados suficientemente e que o Espírito de Cristo foi concedido a cada um de nós para distinguirmos o bem do mal. Na vida, constantemente nos deparamos com muitas escolhas importantes. Por exemplo, escolher se seguiremos ou não os mandamentos de Deus. Escolher ter fé e reconhecer quando os milagres acontecem ou esperar um ceticismo que algo aconteça antes de escolher acreditar. Escolher desenvolver confiança em Deus ou aguardar com receio outro desafio no dia seguinte. Assim como no momento em que tomei o caminho errado naquela rodovia, sofrer as consequências de nossas próprias decisões erradas pode muitas vezes ser bem doloroso porque somos os culpados por elas. Contudo, podemos sempre optar por receber consolo por meio do processo divino do arrependimento, corrigindo as coisas erradas e, ao fazê-lo, aprendendo algumas lições transformadoras. Às vezes também podemos enfrentar oposição e provações provenientes de situações que estão fora de nosso controle, tais como períodos de saúde e de doença, épocas de paz e de guerra, horas do dia e da noite e estações do ano, como o verão e o inverno, períodos de trabalho seguidos de períodos de descanso. Embora geralmente não escolhamos passar por essas situações, uma vez que elas simplesmente acontecem, ainda somos livres para escolher como reagir a elas. Podemos reagir com uma atitude otimista ou com uma atitude pessimista. Podemos procurar aprender com essa experiência e pedir ajuda e apoio de nosso Senhor, ou podemos pensar que estamos sozinhos nessa provação e que devemos passar por ela sozinhos. Podemos ajustar nossas velas à nova realidade ou podemos decidir não mudar nada. Na escuridão da noite, podemos acender as luzes. No frio do inverno, podemos optar por usar roupas quentes. Em épocas de doença, podemos procurar ajuda médica e espiritual. Nós escolhemos como reagir a essas circunstâncias. Ajustar, aprender, buscar e escolher são todos verbos de ação. Lembre-se de que somos agentes e não objetos. E nunca devemos esquecer que Jesus prometeu tomar sobre si as dores e as enfermidades de seu povo, para que soubesse como nos socorrer ou nos ajudar quando nós voltamos para Ele. Podemos decidir edificar nosso alicerce sobre a rocha que é Jesus Cristo para que quando a tempestade vier, ela não tenha poder para nos arrastar. Ele prometeu, aquele que vier, eu o receberei. E benditos são os que vêm a mim. Agora, há um princípio adicional que é especialmente importante. Leí disse que é necessário que haja uma oposição em todas as coisas.
Isso significa que os opostos não existem separados um do outro. Eles podem até se complementar. Não seríamos capazes de reconhecer a alegria sem antes ter experimentado a tristeza. Às vezes, sentir fome nos ajuda a ser gratos quando temos o suficiente para comer. Não seríamos capazes de reconhecer a verdade sem antes ter presenciado uma mentira aqui e outra ali. Esses opostos são como os dois lados de uma mesma moeda. Ambos os lados estão sempre presentes. Charles Dickens exemplificou essa ideia quando escreveu: "Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos." Darei um exemplo de minha própria vida. Casar, constituir uma família e ter filhos nos proporcionou momentos da mais intensa alegria em nossa vida. Contudo, também nos trouxe ocasiões de dor, angústia e pesar profundos, ocasiões em que algo ruim aconteceu a algum de nós. Momentos de satisfação e de alegria sem fim vividos com nossos filhos, às vezes foram seguidos por períodos recorrentes de doenças, hospitalizações e noites sem dormir repletas de angústia, mas também de alívio encontrado em orações e bênçãos do sacerdócio. Essas experiências contrastantes nos ensinaram que nunca estamos sozinhos em momentos de sofrimento e nos mostraram o quanto podemos suportar com o socorro e a ajuda do Senhor. Essas experiências ajudaram a nos moldar de maneiras maravilhosas e tudo isso valeu a pena. Não foi para isso que viemos aqui? Nas Escrituras também encontramos alguns exemplos interessantes. Lê ensinou a seu filho Jacó que as aflições que ele sofreu no deserto o ajudaram a conhecer a grandeza de Deus e que Deus consagraria suas aflições para seu benefício. Durante o cruel encarceramento de Joseph Smith na cadeia de Liberty, o Senhor disse a ele: "Todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem." Por fim, o sacrifício infinito de Jesus Cristo foi certamente o maior exemplo de dor e sofrimento já visto, mas também trouxe as maravilhosas bênçãos de sua expiação a todos os filhos de Deus. Onde há sol, deve haver sombras também. Inundações podem trazer destruição, mas geralmente também trazem vida. Lágrimas de tristeza muitas vezes se transformam em lágrimas de alívio e felicidade. Sentimentos de tristeza pela partida de entes queridos são posteriormente compensados pela alegria do reencontro. Em períodos de guerra e destruição, muitos pequenos atos de bondade e amor também acontecem àqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Nosso mundo hoje é frequentemente caracterizado pelo medo e pela ansiedade, o medo do que o futuro nos reserva. Porém, Jesus nos ensinou a confiar nele e a buscá-lo em cada pensamento. Não duvidar, não temer. Que façamos o esforço constante e consciente para ver os dois lados de cada moeda reservada para nós em nossa vida. Mesmo que os dois lados, por vezes, não estejam imediatamente visíveis, podemos saber e acreditar que eles estão sempre presentes. Podemos ter a certeza de que nossas dificuldades, tristezas, aflições e dores não nos definem. Em vez disso, é a maneira como lidamos com elas que nos ajudará a crescer e a nos aproximar de Deus. Nossas atitudes e escolhas nos definem muito melhor do que nossos desafios. Quando estiverem saudáveis, valorizem isso e sejam gratos a cada momento. Quando estiverem doentes, busquem pacientemente aprender com isso e saibam que as circunstâncias mudam de acordo com a vontade de Deus. Quando estiverem tristes, acreditem que a felicidade está próxima. Muitas vezes apenas não conseguimos enxergá-la ainda. Mudem de maneira consciente seu foco e elevem seus pensamentos de modo que vejam os aspectos positivos dos desafios, porque, sem dúvida, eles sempre existem. Nunca se esqueçam de ser gratos, escolham acreditar, escolham ter fé em Jesus Cristo, escolham sempre confiar em Deus, escolham pensar celestial, conforme nos ensinou o presidente Russell M. Nelson recentemente. Que estejamos sempre cientes do maravilhoso plano de nosso Pai Celestial para nós. Ele nos ama e envia o seu Filho amado para nos ajudar em nossas provações e abrir a porta para retornarmos a Ele.
Jesus Cristo vive e está presente a cada momento, esperando que escolhamos clamar a Ele para que Ele nos forneça socorro, força e salvação. Presto testemunho dessas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. As directed, the Ao sinal do congregation regente, o coro e a congregação cantarão juntos Que Firme Alicerce. Após o hino, ouviremos o elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ouviremos o presidente Mark L. Pace, presidente-geral da Escola Dominical. This is the Sunday afternoon. Esta é a sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Anual número 194 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Don't you love those Vocês também beautiful não amam as palavras que acabamos de cantar? Se Deus é convosco, a quem temereis? Ele é vosso Deus, seu auxílio tereis. Com mão poderosa vos há de suster. O Senhor fortalece santos de todas as idades, à medida que eles frequentam sua casa santa, de Kinshasa a Zollikofen, de Fukuoka a Auckland. Os jovens, por iniciativa própria, estão lotando os batistérios do templo. No passado, a maioria dos queridos oficiantes do templo tinha cabelos grisalhos, mas isso mudou. Missionários chamados de serviço e ex-missionários estão por toda parte. Em todo o mundo, há um sentimento crescente que nos aproxima da casa do Senhor. Há pouco mais de um ano, uma querida amiga da família, de 95 anos de idade,
que mora na costa leste dos Estados Unidos e que havia sido ensinada pelos missionários por 70 anos, disse à sua filha: "Quero ir ao templo com você." Sua filha respondeu: "Bem, mãe, primeiro você precisa ser batizada." "Ok", ela disse. "Então quero ser batizada." Ela se batizou. Alguns dias depois, ela entrou reverentemente no batistério do templo. E há pouco mais de um mês, ela recebeu sua própria investidura e foi selada. O conhecimento a respeito de Deus e o poder que Ele tem estão se tornando mais acessíveis. O véu que está sobre a terra está começando a se romper. Já se perguntaram por que o Senhor inspiraria seu profeta a encher a terra com seus templos santos agora? Por que ele, nesta época específica, daria a prosperidade necessária a seu povo do convênio para que, por meio de seus dízimos sagrados, centenas de casas do Senhor pudessem ser construídas? Nesta manhã, o presidente Oaks mostrou uma bela imagem dos templos que estão sendo construídos em todo o mundo. Kathy e eu estivemos recentemente nas Filipinas. Reflitam sobre este milagre. O templo de Manila foi dedicado em 1984. Foram necessários 26 anos desde que até o segundo templo na cidade de Cebu fosse construído em 2010. Agora, 14 anos depois, 11 templos estão sendo construídos, projetados ou preparados para serem dedicados. De norte a sul, Loag, Tuguegarao, Santiago, Urdaneta, Alabang, Naga, Tacloban, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro e Davao. É fantástico ver as maravilhosas obras de Deus. Em todo o mundo, casas do Senhor estão ficando mais próximas de nós. Por que em nossos dias? O Senhor nos disse que nos últimos dias haveria sofrimento entre as nações. As pessoas seriam amantes de si mesmas. Todas as coisas estariam tumultuadas. Haveria grande confusão. E o coração dos homens falharia. Certamente temos visto o coração de homens e mulheres falhar. As tentações do mundo, a distração que advém de vozes astuciosas, a negligência quanto à nutrição espiritual e o cansaço diante das demandas do discipulado. Talvez vocês já tenham se entristecido ao ver alguém que vocês amam afastar-se, pelo menos por enquanto, de suas crenças e deixar a igreja. Alguém que já tenha declarado sinceramente sua fé em Jesus Cristo, prestado o testemunho do livro de Mórmon e que com entusiasmo já ajudou a edificar o reino de Deus. Meu conselho para vocês é: não se desesperem. Para Deus, nada é impossível. Embora essa comoção e essa descrença no mundo tenham sido profetizadas, o Senhor prometeu que haveria um povo do convênio, um povo que esperaria ansiosamente por seu retorno, um povo que permanece em lugares santos e não é movido. Ele falou de um povo justo que resiste aos enganos do adversário, fortalece sua fé, pensa celestial e confia plenamente no Salvador Jesus Cristo. Por que o Senhor está trazendo centenas de seus templos para mais perto de nós agora? Uma das razões é que, em meio ao tumulto e às tentações do mundo, Ele prometeu fortalecer e abençoar seus santos do convênio, e suas promessas estão sendo cumpridas. Como essas casas santas nos fortalecem, consolam e protegem? Encontramos uma resposta nas súplicas do profeta Joseph Smith na dedicação do templo de Kirtland. Foi nesse templo onde os santos cantaram: cantemos, clamemos com hostes celestes. O próprio Salvador apareceu, e os profetas da restauração da antiguidade retornaram, conferindo chaves do sacerdócio adicionais para o evangelho restaurado. Naquela ocasião sagrada, no templo de Kirtland, o profeta orou para que na casa santa do Senhor os santos fossem armados com o poder de Deus, que o nome de Jesus Cristo estivesse sobre eles, que os seus anjos os guardassem e que eles crescessem no Senhor e recebessem a plenitude do Espírito Santo.
Essa súplica poderosa se cumpre em nossa vida, à medida que adoramos fielmente na casa do Senhor. Em sua casa, somos literalmente investidos de poder celestial. Nossa fé em Jesus Cristo e nosso amor por Ele são confirmados e fortalecidos. Recebemos a confirmação espiritual de nossa verdadeira identidade e dos propósitos da vida. À medida que somos fiéis, somos abençoados com proteção contra tentações e distrações. Sentimos o amor do Salvador quando Ele nos sustém durante nossas dificuldades e nossas tristezas. Somos armados com o poder de Deus. Em sua casa santa, tomamos seu nome mais plenamente sobre nós. Quando somos batizados, professamos nossa crença nele e nosso desejo de guardar seus mandamentos. No templo, prometemos de maneira sagrada, por meio de nossos convênios, que os seguiremos para sempre. Os jovens dessa igreja são incríveis. Em um mundo difícil, eles tomam sobre si o nome de Cristo. Em Heber City, Utah, uma reunião pública foi realizada para debater os detalhes de um templo planejado para ser construído. 300 jovens encheram o parque adjacente para demonstrar seu apoio ao templo proposto. Um rapaz, falando aos líderes do governo em um fórum aberto, corajosamente explicou: "Espero me casar neste templo. O templo me ajudará a me manter limpo e puro." Outro jovem descreveu o templo como um símbolo de luz e de esperança. Rapazes e moças da igreja em todo o mundo estão tomando sobre si o nome de Jesus Cristo. No templo de Kirtland, o profeta Joseph orou para que os anjos guardassem os santos. Realizar regularmente ordenanças no templo por nossos antepassados nos traz uma doce e segura confirmação de que a vida continua além do véu. Embora muitas de nossas experiências na casa do Senhor sejam muito sagradas para serem compartilhadas publicamente, algumas delas podem ser citadas. Há 40 anos, enquanto morávamos na Flórida, Kathy e eu viajamos para o templo de Atlanta, Geórgia. Na noite de quinta-feira, 9 de maio de 1984, ao se encerrar uma sessão no templo, um oficiante se aproximou de mim e perguntou se eu tinha tempo para fazer mais uma ordenança iniciatória preparatória. O nome da pessoa que eu estava representando era incomum. Ele se chamava Eliezer Searcy. No dia seguinte, o templo estava cheio. Enquanto me preparava para realizar minha segunda investidura do dia, recebi o nome da pessoa que eu representaria. Surpreendentemente, era o nome da mesma pessoa da noite anterior, Eliezer Searcy. Senti o Espírito do Senhor enquanto a investidura era realizada. Mais tarde naquele dia, ainda no templo, Kathy viu uma antiga amiga da família, a irmã Dolly Fernandes, que na época morava em Atlanta. Como ela não estava acompanhada de familiares do sexo masculino, ela me perguntou se eu poderia auxiliar no selamento de seu pai aos pais dele. É claro que me senti honrado. Ao me ajoelhar no altar para realizar aquela ordenança sagrada, novamente ouvi o nome que agora estava gravado em minha mente, de seu pai, Eliezer Searcy. Creio plenamente que após esta vida, conhecerei e abraçarei o homem que foi conhecido na vida mortal como Eliezer Searcy. Mais do que manifestações dramáticas, a maioria de nossas experiências na casa do Senhor traz prazerosa paz e revelação serena. Mas tenham certeza do seguinte: anjos realmente nos guardam. Recebemos o dom do Espírito Santo quando somos confirmados membros da igreja. A cada semana, ao partilharmos dignamente do pão e da água em lembrança de nosso Salvador, recebemos a promessa de que seu Espírito estará sempre conosco. Quando vamos com o coração disposto à casa do Senhor, o lugar mais sagrado na terra, crescemos no Senhor e podemos receber a plenitude do Espírito Santo. Por meio do poder do Espírito Santo,
ficamos repletos de paz e alegria e de uma esperança inexprimível. Recebemos força para permanecer como seus discípulos, mesmo quando nos encontramos fora de lugares santos. O presidente Russell M. Nelson declarou: nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo realizará algumas de suas obras mais poderosas no período entre agora e quando ele vier novamente. Veremos indicações milagrosas de que Deus o Pai em Jesus Cristo preside esta igreja com majestade e glória. Encher a terra com casas do Senhor é uma obra poderosa e uma evidência milagrosa. Meus queridos amigos, se ainda não tivermos aumentado nossa frequência ao templo, e se somos capazes de fazê-lo, que encontremos regularmente mais tempo para adorar na casa do Senhor. Que oremos pelos templos que foram anunciados para que propriedades sejam compradas, governos aprovem os planos, trabalhadores talentosos vejam seus dons serem magnificados, e para que as sagradas dedicações tragam a aprovação do céu e a visita de anjos. O templo é literalmente a casa do Senhor. Prometo a vocês que ao frequentarem digna e fielmente sua casa santa, vocês estarão armados com o seu poder. Seu nome estará sobre vocês. Seus anjos os guardarão. E vocês crescerão na bênção do Espírito Santo. O Senhor prometeu: acontecerá que toda alma que abandonar seus pecados e vier a mim, e invocar o meu nome, e obedecer a minha voz e guardar os meus mandamentos, verá a minha face e saberá que eu sou. Há muitas maneiras diferentes de vermos a face de Cristo, e não há lugar melhor para isso do que em sua casa santa. Nesta época de confusão e tumulto, testifico que o templo é a sua casa santa e nos ajudará a nos preservar, proteger e preparar para o dia glorioso em que, com todos os seus santos anjos, nosso Salvador retornará em majestade, poder e grande glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Dear brothers and sisters, we are so grateful for your Queridos efforts. irmãos e irmãs, somos muito gratos por seu testemunho em ler as Escrituras. Como vem e segue-me. Obrigado por tudo que estão fazendo. Sua conexão diária com Deus e com sua palavra tem consequências profundas. Estais lançando o alicerce de uma grande obra e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Ler os ensinamentos do Salvador nas Escrituras nos ajuda a transformar nosso lar em um santuário de fé e um centro de aprendizado do Evangelho. Essa leitura convida o Espírito para o nosso lar. O Espírito Santo enche nossa alma de alegria e nos converte em discípulos de Jesus Cristo por toda a vida. Ao longo destes últimos anos, ao ler os livros sagrados de Escrituras, observamos o panorama dos ensinamentos de Deus a seus filhos em todas as principais dispensações do Evangelho. Em todas as dispensações, vemos um padrão, que é familiar. Deus restaura ou revela o Evangelho de Jesus Cristo por meio de seus profetas. As pessoas seguem os profetas e são muito abençoadas. No entanto, com o passar do tempo, algumas pessoas param de dar ouvidos às palavras dos profetas e se distanciam do Senhor e de seu Evangelho. Chamamos isso de apostasia. O Evangelho foi revelado primeiramente a Adão, mas alguns dos filhos de Adão e Eva se afastaram do Senhor em apostasia. Vemos um padrão de restauração e apostasia repetido nas dispensações de Enoque, Noé, Abraão, Moisés e outros. Hoje vivemos na dispensação na plenitude dos tempos. Essa é a única dispensação que não terminará em apostasia. Essa é a dispensação que vai dar início à segunda vinda do Salvador Jesus Cristo e a seu reinado milenar. O que há diferente nesta dispensação? O que o Senhor nos proporciona hoje, especialmente em nossa época, que vai nos ajudar e nos aproximarmos do Salvador e nunca abandoná-lo?
Uma resposta que me vem à mente são as Escrituras, particularmente o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Embora Deus tenha prometido que nunca haverá outra apostasia geral, precisamos estar atentos e ser cuidadosos para evitar uma apostasia pessoal. Lembrando que, conforme ensinou o presidente Nelson, cada um de nós é responsável por nosso próprio crescimento espiritual. O estudo do livro de Mórmon sempre nos aproxima do Salvador e nos ajuda a permanecer a seu lado. Chamamos isso de estudo, o que é bom, porque sugere esforço, mas nem sempre precisamos aprender um fato novo. Às vezes, ler o livro de Mórmon tem a ver com se sentir conectado a Deus hoje, nutrir a alma, ser fortalecido espiritualmente antes de sair para enfrentar o mundo, ou encontrar cura depois de um dia difícil. Estudamos as Escrituras para que o Espírito Santo, o grande professor, fortaleça a nossa conversão ao Pai Celestial e a Jesus Cristo, e ajude a nos tornarmos mais semelhantes a eles. Com base nesses pensamentos, podemos ponderar o que o Espírito Santo nos ensinou esta semana durante nosso estudo do livro de Mórmon e como isso nos aproxima do Salvador. Essas são boas perguntas para o nosso estudo das Escrituras em casa. Elas também são excelentes para iniciar uma aula dominical na igreja. Melhoramos nosso ensino na igreja aos domingos, ao melhorar nosso aprendizado em casa durante a semana. Assim, em nossas aulas de domingo, aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro e ambos são edificados juntos e juntos se regozijam. Aqui estão alguns versículos que o Espírito trouxe à minha mente pelo estudo do livro de Mórmon desta semana. Nefe instruiu Jacó a guardar estas placas e transmiti-las de geração em geração. E se houvesse prédicas sagradas ou revelações ou profecias, Jacó deveria gravá-las nestas placas para o bem de seu povo. Jacó testificou posteriormente. Estudamos as Escrituras e com todos estes testemunhos obtemos uma esperança e nossa fé se torna inabalável. Esses versículos me fizeram lembrar o que Nefe tinha dito anteriormente sobre as placas de latão. E havíamos obtido os registros e os havíamos examinado e visto que eram de tão grande valor que poderíamos preservar os mandamentos do Senhor para nossos filhos. Era, pois, sábio para o Senhor que os levássemos conosco enquanto viajávamos pelo deserto rumo à terra da promissão. Bem, se era sábio que Leí e sua família tivessem as Escrituras, é igualmente sábio para nós. O grande valor e poder espiritual das Escrituras continuam inalterados em nossa vida hoje. Nunca houve um povo na história com o acesso que temos hoje ao livro de Mórmon e a outras Escrituras. Sim, Leí e sua família foram abençoados por levar as placas de latão com eles, mas eles não tinham uma cópia para cada tenda. O exemplar mais importante do livro de Mórmon é o nosso exemplar pessoal, é o exemplar que lemos. Na visão de Leí da árvore da vida, Leí nos ensinou a importância da experiência pessoal com o amor de Deus. Depois de partilhar do fruto, Leí viu sua esposa, Saria, e seus filhos Nefe e Sam um pouco afastados. Eles permaneciam ali como se não soubessem para onde ir. Eu lhes acenei, disse Leí, e também lhes disse em alta voz que fossem ter comigo e comessem do fruto, que era mais desejável que qualquer outro fruto. Indo eles ter comigo, comeram também do fruto. Amo o exemplo que Leí deixou como pai diligente. Saria, Nefe e Sam viviam em bondade e retidão. Mas o Senhor tinha algo melhor, algo mais agradável para eles. Eles não sabiam onde encontrar essas coisas, mas Leí sabia. Então ele os chamou em alta voz para que fossem até a árvore da vida e comessem do fruto por si mesmos. Sua orientação foi clara. Não poderia haver mal-entendidos. Sou o produto de um tipo semelhante de pais diligentes. Quando eu era menino, com 11 ou 12 anos de idade, minha mãe me perguntou: Mark, você sabe por si mesmo, por meio do Espírito Santo, que o Evangelho é verdadeiro? A pergunta dela me surpreendeu. Sempre tentei ser um bom menino e achei que isso bastava.
Mas minha mãe, assim como Lei, sabia que era necessário algo mais. E eu precisava agir e saber por mim mesmo. Respondi que ainda não tinha tido essa experiência. Ela não pareceu nem um pouco surpresa com minha resposta. Então ela disse uma coisa que nunca esqueci. O Pai Celestial quer que você saiba por si mesmo. Mas você precisa se esforçar. Você precisa ler o livro de Mórmon e orar para saber pelo Espírito Santo. O Pai Celestial vai responder às suas orações. Bem, eu nunca tinha tido o livro de Mórmon antes. Não achava que tinha idade suficiente para isso. Mas minha mãe sabia mais do que eu. A pergunta dela despertou em mim o desejo de saber por mim mesmo. Então, todas as noites, no quarto que eu dividia com meus 2 irmãos, eu acendia a luz acima da cama e lia um capítulo do livro de Mórmon. Depois, ao desligar a luz, eu escorregava para fora da minha cama, ficava de joelhos e orava. Orava com mais sinceridade e mais desejo do que jamais tinha demonstrado antes. Eu pedi ao Pai Celestial que me mostrasse a veracidade do livro de Mórmon. Desde o momento que comecei a ler o livro de Mórmon, senti que o Pai Celestial estava ciente dos meus esforços e senti que era importante para Ele. Enquanto eu lia e orava, um sentimento de consolo e de paz tomava conta de mim. Capítulo a capítulo, a luz da fé brilhava cada vez mais na minha alma. Com o tempo, percebi que aqueles sentimentos eram confirmações de verdades vindas do Espírito Santo. Eu soube por mim mesmo que o livro de Mórmon é verdadeiro e que Jesus Cristo é o Salvador. E quão grato eu sou pelo convite de minha mãe. Essa experiência de ler o livro de Mórmon quando menino deu início a um padrão de estudo das Escrituras que continua a me abençoar até hoje. Ainda leio o livro de Mórmon e me ajoelho em oração. E o Espírito Santo confirma as verdades contidas nele repetidas vezes. O que Nefe disse está certo. É sábio para o Senhor que levemos as Escrituras conosco por toda a vida. O livro de Mórmon é a pedra angular que torna esta dispensação diferente de todas as dispensações. Ao estudarmos o livro de Mórmon e seguirmos o profeta vivo, não terá apostasia pessoal em nossa vida. O convite para ir à árvore da vida se agarrando à palavra de Deus não é apenas um convite de Leí para a família dele. E não é apenas um convite da minha mãe para mim, para que eu lesse o livro de Mórmon e orasse sobre ele. É também um convite do nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson, para cada um de nós. Prometo, disse ele, que ao estudarem o livro de Mórmon em espírito de oração todos os dias, vocês tomarão melhores decisões todos os dias. Prometo que ao ponderarem sobre o que estudarem, as janelas do céu se abrirão e vocês receberão respostas para suas próprias perguntas de orientação para sua própria vida. É minha oração que a leitura do livro de Mórmon este ano seja uma alegria e uma bênção para cada um de nós e que nos aproxime cada vez mais do Salvador. O Pai Celestial vive e Jesus Cristo é nosso Salvador. O livro de Mórmon contém suas palavras e transmite seu amor. O presidente Nelson é o profeta vivo do Senhor na terra em nossos dias. Sei que essas coisas são verdadeiras graças ao testemunho confirmador do Espírito Santo. Testemunho esse que recebi pela primeira vez ao ler o livro de Mórmon quando menino. Em nome de Jesus Cristo. Amém. At the conclusion of the conference, Ao concluirmos esta conferência, expressamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para a sua preparação. Agradecemos aos oradores e aos que apresentaram esta música inspiradora. O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após as palavras do presidente Nelson, o coro encerrará a reunião cantando Alegres Cantemos. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Amy A. Wright, que serve como primeira conselheira na presidência geral da primária, e a conferência estará em recesso. Meus queridos irmãos e irmãs,
Hoje é um dia histórico para o presidente Dallin H. Oaks e para mim. Há 40 anos, no dia 7 de abril de 1984, fomos chamados para o Quórum dos 12 Apóstolos. Desde aquele dia, temos sentido alegria em cada conferência geral, incluindo esta. Fomos mais uma vez abençoados com a sagrada manifestação do Espírito. Espero que estudem repetidamente as mensagens desta conferência nos próximos meses. Quando nasci, havia 6 templos em funcionamento na igreja. Em St. George, Logan, Muncie, Salt Lake City, em Utah, bem como em Cardston, Alberta, no Canadá, e Laie, no Havaí. 2 templos haviam funcionado brevemente em Kirtland, Ohio, e em Nauvoo, Illinois. Como a igreja mudou-se para o oeste, os santos foram forçados a abandonar esses 2 templos. O templo de Nauvoo foi destruído por um incendiário. Ele foi posteriormente reconstruído e depois dedicado pelo presidente Gordon B. Hinckley. O templo de Kirtland foi profanado por inimigos da igreja. Depois, a Comunidade de Cristo adquiriu o templo de Kirtland, do qual foi proprietária por muitos anos. No mês passado, anunciamos que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias havia comprado o Templo de Kirtland e vários locais históricos importantes em Nauvoo. Somos muito gratos pelas conversas cordiais e mutuamente benéficas que tivemos com os líderes da Comunidade de Cristo, que levaram a este acordo. O Templo de Kirtland tem uma importância incomum na restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Vários eventos que aconteceram lá haviam sido profetizados milênios antes e foram essenciais para que a Igreja restaurada do Senhor cumprisse sua missão dos últimos dias. O mais importante deles ocorreu em um domingo de Páscoa, no dia 3 de abril de 1836. Naquele dia, Joseph Smith e Oliver Cowdery receberam uma série de visitas extraordinárias. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo apareceu. O profeta registrou que os olhos do Salvador eram como uma labareda de fogo. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve, e seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol, e a sua voz era como o ruído de muitas águas. Durante sua visita, o Senhor afirmou sua identidade. Ele disse: "Eu sou o primeiro e o último. Sou o que vive. Sou o que foi morto. Eu sou vosso advogado junto ao Pai." Em seguida, Jesus Cristo declarou que havia aceitado o templo como sua casa e fez esta impressionante promessa: "Manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa." Essa promessa significativa aplica-se hoje a todos os templos dedicados. Eu os convido a ponderar sobre o que essa promessa do Senhor significa pessoalmente para vocês. Após a visita do Salvador, Moisés apareceu.
Moisés conferiu a Joseph Smith as chaves da coligação de Israel e do retorno das 10 tribos. Quando essa visão se encerrou, Elias apareceu e conferiu a dispensação do Evangelho de Abraão a Joseph. Em seguida, Elias, o profeta, apareceu. Sua visita cumpriu a promessa de Malaquias, de que antes da segunda vinda, o Senhor enviaria Elias, o profeta, para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Depois, Elias, o profeta, conferiu as chaves do poder selador a Joseph Smith. É de imensurável importância o fato de essas chaves terem sido devolvidas à Terra por esses 3 mensageiros celestiais sob a direção do Senhor. As chaves do sacerdócio constituem a autoridade e o poder de presidência. As chaves do sacerdócio determinam como o sacerdócio de Deus pode ser usado, a fim de realizar os propósitos do Senhor e abençoar todas as pessoas que aceitarem o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. É importante observar que, antes da organização da Igreja, mensageiros celestiais haviam conferido o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque ao profeta Joseph Smith e concedido a ele as chaves de ambos os sacerdócios. Essas chaves deram a Joseph Smith a autoridade para organizar a igreja em 1830. Depois, no Templo de Kirtland, em 1836, a concessão dessas 3 chaves adicionais do sacerdócio, ou seja, as chaves da coligação de Israel, as chaves do Evangelho de Abraão e as chaves do poder selador, foi essencial. Essas chaves autorizaram Joseph Smith e todos os subsequentes presidentes da Igreja do Senhor a coligar Israel em ambos os lados do véu, para abençoar todos os filhos do convênio com as bênçãos de Abraão, a fixar um selo de confirmação nas ordenanças e nos convênios do sacerdócio, e a selar as famílias para a eternidade. O poder dessas chaves do sacerdócio é infinito e impressionante. Pensem em como sua vida seria diferente se as chaves do sacerdócio não tivessem sido restauradas à terra. Sem as chaves do sacerdócio, vocês não poderiam ser investidos com o poder de Deus. Sem as chaves do sacerdócio, a igreja poderia servir apenas como uma importante organização humanitária e de ensino, mas não muito mais do que isso. Sem as chaves do sacerdócio, nenhum de nós teria acesso às ordenanças e aos convênios essenciais que nos unem aos nossos entes queridos eternamente e permitem que um dia voltemos a viver com Deus. As chaves do sacerdócio distinguem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de qualquer outra organização na Terra. Muitas outras organizações podem e realmente tornam sua vida melhor na mortalidade, mas nenhuma outra organização pode e vai influenciar sua vida após a morte. As chaves do sacerdócio nos concedem a autoridade para estendermos todas as bênçãos prometidas a Abraão, a todo homem e a toda mulher que cumpre seus convênios. O trabalho do templo torna essas maravilhosas bênçãos disponíveis para todos os filhos de Deus,
a despeito de onde ou quando eles viveram ou vivem. Que alegria é termos as chaves do sacerdócio novamente na terra. Convido-os a ponderar cuidadosamente sobre estas 3 declarações. Primeira, a coligação de Israel é uma evidência de que Deus ama todos os seus filhos onde quer que eles estejam. Segunda, o Evangelho de Abraão é uma evidência adicional de que Deus ama todos os seus filhos onde quer que eles estejam. Ele convida todas as pessoas a se achegarem a Ele, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, todos são iguais perante Deus. Terceira, o poder selador é uma evidência excepcional do quanto Deus ama todos os seus filhos em todos os lugares e deseja que cada um deles escolha voltar a viver com Ele. As chaves do sacerdócio, restauradas por intermédio do profeta Joseph, permitem que cada homem e mulher que cumpre seus convênios desfrute de incríveis privilégios espirituais pessoais. E mais uma vez, há muito de se aprender com a história sagrada do Templo de Kirtland. A oração dedicatória do Templo de Kirtland, oferecida por Joseph Smith, é um tutorial de como o templo fortalece vocês e a mim espiritualmente, a fim de enfrentarmos as dificuldades da vida nesses últimos dias. Eu os incentivo a estudar a oração dedicatória registrada na seção 109 de Doutrina e Convênios. A oração dedicatória que foi recebida por revelação ensina que o templo é uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Essa lista de atributos é muito mais do que uma descrição de um templo. É a promessa sobre o que pode acontecer às pessoas que servem e adoram na casa do Senhor. Elas podem esperar receber respostas às suas orações, revelação pessoal, mais fé, força, consolo, mais conhecimento e mais poder. O tempo despendido no templo vai ajudá-los a pensar celestial e a captar a visão de quem vocês realmente são, de quem podem se tornar e do tipo de vida que podem ter para sempre. A adoração regular no templo vai melhorar a maneira como vocês veem a si mesmos e como se encaixam no magnífico plano de Deus. Prometo isso a vocês. Também nos é prometido que no templo poderemos receber a plenitude do Espírito Santo. Imaginem o que essa promessa significa em termos de os céus serem abertos para as pessoas que são sinceras em sua busca pela verdade eterna. Somos instruídos que todas as pessoas que adoram no templo saem de lá com o poder de Deus e a proteção dos anjos. O quanto sua confiança é aumentada ao saberem que, como homens e mulheres investidos, armados com o poder de Deus, vocês não precisam enfrentar a vida sozinhos. Quanta coragem vocês não recebem ao saberem que os anjos de fato os ajudam. Por fim, é-nos prometido que nenhuma combinação iníqua
prevalecerá sobre as pessoas que adoram na casa do Senhor. Compreender os privilégios espirituais prometidos no templo é vital para cada um de nós hoje em dia. Meus queridos irmãos e irmãs, esta é a minha promessa. Nada vai ajudá-los mais a agarrar-se à barra de ferro do que adorar no templo com a frequência que suas circunstâncias permitirem. Nada vai protegê-los mais ao se defrontarem com as névoas de escuridão do mundo. Nada vai fortalecer mais seu testemunho de Jesus Cristo e sua expiação, ou ajudá-los a compreender melhor o magnífico plano de Deus. Nada vai acalmar mais seu espírito durante os momentos de dor. Nada abrirá mais os céus. Nada. O templo é o portão que se abre para as maiores bênçãos que Deus reservou para cada um de nós. O templo é o único lugar na terra onde poderemos receber todas as bênçãos prometidas a Abraão. É por esse motivo que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance sob a direção do Senhor, para tornarmos as bênçãos do templo mais acessíveis aos membros da igreja. Assim, temos a satisfação de anunciar que planejamos construir um novo templo em cada um dos 15 locais a seguir. Uturoa, French Polynesia. Chihuahua, Mexico. Florianópolis, Brazil. Rosario, Argentina. Edinburgh, Scotland. Brisbane, Australia, South area. Victoria, British Columbia. Yuma, Arizona. Houston, Texas, South area. Des Moines, Iowa. Cincinnati, Ohio. Honolulu, Hawaii. West Jordan, Utah. Lehi, Utah. And Maracaibo, Venezuela. My dear brothers and sisters. Meus queridos irmãos e irmãs, testifico que esta é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele está à frente dela. Nós somos seus discípulos. Que nos alegremos com a restauração das chaves do sacerdócio, as quais permitem que vocês e eu desfrutemos de cada bênção espiritual que estamos dispostos a receber e que somos dignos de receber. Presto testemunho dessas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Good tidings
Our dear Heavenly Father, as we Pai bow our Celestial, ao abaixarmos a cabeça hoje, nessa reunião sagrada, fazemos isso com muito amor e gratidão em nosso coração a Ti. E agradecemos por Tua misericórdia. Somos gratos pelo Salvador Jesus Cristo, por Sua vida na terra e por Seu eterno sacrifício. Somos gratos, Pai Celestial, por Jesus Cristo, pelo profeta Russell M. Nelson. Nós o amamos e o apoiamos. Nós oramos pelo profeta e por sua esposa, Wendy. Pai Celestial, ouvimos Tua palavra nesta conferência e oramos para que busquemos todas as oportunidades para estarmos em lugares santos, para que busquemos frequentar a Tua casa. Ao buscarmos de maneira mais diligente sermos pessoas santas. Oramos por isso e pelos convênios. Em nome de Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the Sunday afternoon Essa session. foi a transmissão da sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Anual número 194 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre os líderes da igreja. A música foi apresentada pelo coro do tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização.